Boa noite, turma. Essa é a nossa live de perguntas e respostas. Eu vi a pergunta aqui da Suelen. Sou mãe separada e meu filho está sempre comigo. Costumo fazer tudo e levar ele sempre quando posso. Isso é um problema por ser menino? Não é problema, não. Agora, o que você diz por fazer tudo e levar ele sempre quando posso? Não tem problema nenhum, tá, Suelen? E lógico, tudo é jeito de falar, né? Lógico que são coisas próprias de criança que você leva ele para fazer. Mas é importante que ele tenha referências masculinas, certo? Eu vejo muito as pessoas falando assim, e, cara, não é responsabilidade inteiramente delas, tá? Lógico, a gente tem uma boa parcela de responsabilidade, e se a gente trata a vida assumindo 100% da responsabilidade, a gente tem mais autonomia sobre a nossa vida. Mas, às vezes eu vejo uma mãe, por exemplo, que o pai saiu de casa, abandonou, ou então uma situação, uma fatalidade, que aconteceu um acidente e o pai faleceu. Aí a mãe fala, cara, eu sou pai e mãe, e por mais que você se esforce, você não vai fazer o papel do pai. São papéis de educar, são papéis que muitas vezes são o mesmo papel de cuidar e tudo mais, só que são influências diferentes. E é importante para a criança ter essas influências diferentes. Isso é bom para ela. Então, você é mãe separada, veja quais são os ambientes que seu filho possa ter contato com homens adultos, maduros, não meninos de idade grande, não sei se está certo, né? Mas não meninos de idade de 30 e tantos anos, mas com homens adultos. De repente o seu pai pode ser uma boa referência, de repente um tio, um irmão seu, de repente um professor de artes marciais, de jiu-jitsu, alguma coisa assim, tá? De futebol, alguma coisa, tá? Mas faça o seu papel, dê o seu melhor. Para você é mais difícil, mas pense quais são os ambientes. De repente um professor da escola dominical, alguma coisa. Quais são os ambientes que seu filho pode ter figuras masculinas que influenciem positivamente na vida dele. Isso é muito importante, tá? Meu filho sente muito medo desde pequeno. Medo para dormir, medo para ir ao banheiro, para ir ao quarto sozinho, etc. Laura, o medo é uma reação natural da gente, tá? E existem medos que são produzidos pela nossa própria mente. O medo faz parte. Não adianta negar o medo, não adianta dizer que não deveria sentir medo, nem nada disso. Se você assistiu a série Forjando Filhos para a Vida, você está ligado no que eu estou falando. Mas é importante que ele perceba que o objeto que gera medo nele não necessariamente existe. Não é nem sobre as crianças. Pense em você, Laura. Imagina que você tem aí os seus 35 anos, mais ou menos, que é a minha idade. A maior parte, grande maioria dos seus medos são medos de coisas que nunca vão acontecer. Então, por exemplo, a gente tem medo de falar em público. Medo de falar em público é um medo muito, muito comum. Cara, eu fico nervoso. Hoje já está mais tranquilo, né? Mas no início, quando eu começava a fazer live aqui, me dava muito nervosismo e tudo mais. E aí eu faço blocos de lives, né? Eu não faço lives constantemente. Porque eu gosto de fazer blocos porque dá para desenvolver um assunto por mais tempo. E sempre que eu vou começar, dá um nervosismo. Só que, cara, qual a diferença de falar em público e falar para 3, 4 pessoas? Mas é o que as pessoas vão pensar de mim, e as pessoas vão fazer isso. A gente começa a projetar um monte de coisa, cara, que a maior parte delas não vai acontecer. E se acontecer, não vai influenciar em absolutamente nada na nossa vida. Tá? Então, os medos existem, eles são reais. Só que muitas vezes o que gera medo na gente não é real. A pessoa que tem medo de ir numa roda gigante, se ela passar 2 horas olhando a roda gigante, ela vai ver que um monte de gente vai entrar e vai sair. Vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. A roda gigante não vai cair, as pessoas não vão morrer. E ela continua sentindo medo. E ela pode discernir, cara, eu estou com medo, só que o meu medo não faz sentido. O objeto que gera medo em mim, tá? Então, comece a ensinar sobre medo para o seu filho. E a forma que a gente resolve o medo é se colocando nas situações que a gente sente medo. E lógico que eu não estou falando daquela situação de perigo de vir. Não, óbvio que não, você está entendendo. Mas se eu tenho medo de falar em público, eu vou resolver falando em público. Se eu tenho medo do escuro, eu vou resolver no escuro. E lógico, dependendo do caso, tem que ter uma preparação por trás e tal. Mas no final das contas, toda a preparação é para me colocar na ação. É para me colocar fazendo aquilo. E o seu filho é criança, então
Ele tem medo do escuro. Ah, tô com medo do escuro. Tá, então filho, vamos lá no escuro. Não, mamãe, não, vamos lá, segura a mão da mamãe, a gente vai junto. Não fala que você vai proteger, não fala que você... Cara, leva ele para viver aquela experiência. E aí ele vai começar, não só porque você está explicando que não tem motivo para ter medo, ele vai começar a entender na vida, na prática, na realidade, cara, que não tem motivo. Aí você vai com ele no escuro. Aí voltou, entendeu? Aí vai de novo, agora você vai na frente, eu vou atrás. Entendeu? Agora você vai, a mamãe vai ficar 2 metros atrás de você. Você vai fazendo esse exercício. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso com o Miguel, a gente estava jogando bola na sala. E aí era de noite, a bola foi pro corredor assim e entrou num dos quartos que estava com a porta aberta. E tudo apagado, né? A gente só estava com a luz da sala acesa. E ele ficou me olhando. Aí eu falei, vai lá pegar a bola, filho. Aí ele ficou travado assim. Eu falei, não, vamos junto com o papai. Aí eu fui na frente e ele veio atrás de mim, eu segurando a mão dele. A gente chegou lá, pegou a bola e voltou. Você viu, filho? Como é que foi? Tá, então vamos lá de novo. A gente foi de novo. Aí foi de novo. Aí daqui a pouco ele foi na frente, eu fui atrás. Tá, cara, eu fiz isso várias vezes com o Miguel. Não foi 1, 2, 3, foram dezenas de vezes com o Miguel. Em diferentes situações. Teve esse lance da bola, teve o lance de dormir, medo do monstro debaixo da cama. Poxa, vamos procurar um monstro. Olha debaixo da cama, não está debaixo da cama. Você acha que ele pode estar onde? Pode estar dentro do armário. Olha dentro do armário, olha atrás da porta, não sei o quê. Papabá. Várias vezes ele fez isso com meu filho. E às vezes, eu já contei algumas dessas histórias aqui, e às vezes eu recebo no direct, André, eu fiz aquilo, poxa, que você falou, cara, foi legal, ou então não deu certo, não. Mas os que deram certo de primeira, deu certo, mas quando foi no outro dia, meu filho estava com medo de novo. Mas é para ele estar com medo de novo, porque ele tem uma experiência. A gente imprime várias, até que vai chegar um momento que, cara, simplesmente o cérebro dele entendeu que não tem mais medo, resolveu o medo. E aí você começa a ensinar ao seu filho essa parada. Você começa a conversar. Eu tenho conversas com o Miguel, que de verdade, não é porque o Miguel é superdotado, ele é um garoto comum. Cognitivamente falando, ele está na média. Eu também sou um cara que estou ali na média, não tenho nada de especial. Mas eu tenho conversas com o Miguel que não dá para ter com adulto, cara. Não dá. Porque o adulto já se colocaria numa posição defensiva, porque diria que não. Conversas sobre emoções com o Miguel. Eu lembro uma vez que eu conversei com ele sobre medo, e aí no final da conversa sobre medo, eu perguntei para ele, filho, é o seguinte, você quer continuar sentindo esse medo ou não? Ele, não, papai, era o medo do escuro. Não, papai, quero não. Então você sabe o que tem que fazer, não sabe? Ele, sei, papai. Então, você tem 2 opções. Ou você faz o que você não está com vontade de fazer, que é ir no escuro, procurar esse monstro, e isso vai ajudar você a resolver esse medo. Ou então você não vai no escuro e você vai continuar sentindo medo e vai continuar sendo ruim para você. Você quer vencer ou você quer perder? Aí eu quero vencer. Então vamos lá, papai vai ajudar você. E a gente foi. E hoje ele não tem problema de fazer essas coisas. E vai ter outros medos, vão haver outros momentos, vão haver desconfortos, um monte de coisa. Que eu vou colocar para ele, filho, você tem 2 opções. Ou você vence esse impulso que você já entendeu, no caso medo, que está dizendo para você não entrar em ação, ou você toma a decisão e vence, ou você deixa ele vencer. Quanto mais você vencer esse seu impulso, mais forte você vai ficando. Quanto mais você perder, mais forte ele vai ficando. Mas no final das contas, quem decide não é um impulso, é você. Você tem o poder de agir, você tem o poder de levantar e andar. Isso vale para adulto também, não vale só para criança. Então, ensina, meu filho sente muito medo. Cara, faz parte sentir medo, é normal. E existem alguns medos clássicos, principalmente quando está chegando ali perto de 4 anos, cara, medos clássicos mesmo. Mas discerne que a gente aceita as emoções que a gente sente. A gente não controla, eu não desligo. Não existe um botão que eu falo assim, parar medo, pausa no medo. Isso não existe. Não existe. Eu não tenho como controlar essa parada. Eu influencio o meu medo. Como que eu influencio? Entrando em ação. Eu controlo levantar e andar. E quanto mais vezes eu vou lá, aí eu vou influenciando, porque eu vou mostrando para o meu cérebro que não faz sentido aquilo. Aí o medo vai diminuindo. Tá? Então, dê experiências para o seu filho. E não é você mandando ele ir sozinho, não. Porque ele tem medo e é difícil para ele.
Você vai junto com ele. Depois você vai um pouquinho atrás, depois mais atrás, tal. E você empurra ele um pouquinho, tá? Você não vai mandar e ser imperativo, né? Mas você também não vai ficar esperando a coragem brotar dele. Seu papel é empurrar ele para fora do ninho. Dá uma forçadinha nele. Tá joia? Josiane, boa noite. Entrou aí. Deixa eu ver mais perguntas, gente. Muito obrigado. De nada, Suelen. Como tornar minha filha mais independente? Tem 2 anos e meio e não quer. Muitas vezes são os pais que vão fazendo um monte de coisas que a criança já poderia fazer. Cara, tem uma cena que eu não esqueço. Não esqueço. Véio. Miguel com meses. Miguel mamou, né? Até 6 meses, foi exclusivo. E aí a Bárbara cuidou da parte de alimentação, a introdução alimentar, essas coisas todas. Tá? E eu lembro o Miguel comendo com a mão dele. Tem meses, não vou saber exatamente quantos, gente, mas, sei lá, uns 8 meses mais ou menos, alguma coisa assim. E feijão, comida mesmo, nada amassadinho, nada dessas coisas não. Ele pegava com a mão e comia, fazia mó sujeira, tal. Mas ele já conseguia comer. Cara, quantos pais, o filho tem 4 anos de idade e ainda está dando na boquinha? Quantos pais estão carregando a mochila dos filhos? Quantos pais estão dando banho nos filhos e os filhos já grandinhos? Quanto mais você fizer pelos seus filhos as coisas que eles já conseguem fazer, mais você está fragilizando os seus filhos. A minha mãe colocou uma prótese na perna esse ano, né? Sofreu um acidente lá dentro de casa, levou uma queda, e aí quebrou a cabeça do fêmur e teve que colocar uma prótese. E ficou um tempão na cama. A perna ficou fininha, porque ela parou de usar. Eu lembro uma vez que eu tive um problema no ligamento do tornozelo, passei, um tempo para poder botar o pé no chão de novo. A perna, eu ficava andando de muleta, né? A perna que eu botava no chão ficou grossona. A outra perna que eu não botava no chão ficou fininha. Porque eu parei de usar. Então, quanto mais você andar pelos seus filhos, mais fininha, mais fraquinha, mais frágilzinha as pernas deles vão ficar. E às vezes a gente tem que forçar os nossos filhos nessa direção, tá? Então, pro meu filho, eu já várias vezes, cara, ele quer que eu faça uma coisa ou outra, eu falei, filho, papai não vai fazer por você. E não é porque eu não quero, muitas vezes é mais fácil, é mais rápido, é mais prático para mim. Mas ele sabe, porque eu já contei dezenas, sem exagero, dezenas de histórias para o meu filho. Como que as pessoas que fazem as coisas, que conseguem fazer, que não ficam esperando pelos outros, que não se colocam na posiçãozinha de vítima, mas que entende que deve ser feito, vai lá, levanta e faz, essas pessoas têm mais sucesso na vida. Já contei várias histórias assim, do cachorrinho, do ursinho, do golfinho, do Zezé, do Joãozinho, tá? É a mesma história, um pouquinho diferente o cenário, o mesmo conceito. Né? E ele aprendeu. Quer dizer que ele sempre quer fazer? Não. Não quer dizer que ele sempre quer fazer, mas quer dizer que ele entende como que isso é bom para ele, como que isso vai fazer bem para ele, como isso vai tornar ele um cara mais forte. Ser forte é importante para o meu filho, ele gosta de ser forte. Como que ele sendo forte, ele vai poder vencer mais na vida. Ele é competitivo, ele gosta de vencer. Tá? Então, como tornar minha filha mais independente? Você vai deixar ela fazer as coisas. André, ela não quer. Então, você vai começar a empurrar ela. E não é, você não vai forçar na hora e vai brigar. Filha, você vai chamar para conversar, tá tudo... Um dia que está tudo bem, teve um dia gostoso. Amanhã é sábado, cara. Dá um dia gostoso para ela, um dia bom. Chegar no final do dia, filha, é o seguinte. A mamãe ama você. Eu quero que você seja uma menina que consiga fazer as coisas. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar disso, não sei o que, tá. Pois é, filho, quando você vai crescendo, você vai se tornando adulto e também vai ter outras coisas que você vai gostar de fazer. E não é bom quando você consegue fazer as coisas que gosta? É bom. É ruim quando você não consegue fazer? É ruim. O que é que você quer? Você quer conseguir fazer as coisas que você gosta ou você não quer conseguir fazer? Eu quero conseguir. Então, filho, para você conseguir, a partir de amanhã, você vai fazer isso aqui. Mamãe está aqui para ajudar você, não estou aqui para fazer por você. Tá? E aí vai dando independência, vai dando autonomia. Agora, saiba que você tem que olhar para dentro de você e saber o que você está tirando da autonomia dela. Às vezes os pais querem que os filhos sejam independentes, mas... Se a criança anda 3 metros assim na frente, ele já, meu Deus, peraí, filho, não sei o quê, fica desesperado. Vai para a pracinha e fica olhando o celular e fica com medo que a criança... Não, você tem que estar pronta para dar autonomia para sua filha. Tá? Então, pensa quais são as áreas que você segura a sua filha.
Porque não vai adiantar você querer que ela faça as coisas por conta própria se você ficar segurando ela. Tá joia? A mesma pergunta aqui, eu já respondi. Da Liz. Como tornar minha filha mais independente? Ó, Chá S2 falando aqui, ó. Essa do escuro eu já fiz, de levar ele no escuro apenas com a luz do celular. E ele agora fica apagando a luz e ainda brinca de esconde-esconde no escuro, com a lanterninha do celular. Ó que legal, cara. Eu estava falando uma outra pergunta aqui, de levar a criança para lidar com o medo dela no escuro, né? Eu já falei isso em outras lives aqui no Insta. E aí a Chá falou que fez isso com o filho dela. Provavelmente ela fez porque o filho estava com medo do escuro. E resolveu, pô. O garoto agora está brincando de esconde-esconde no escuro. Por que resolveu? Porque ele viveu a experiência. Não foi a mãe que chegou, menino, você não tem que ter medo do escuro, ser bobo, não tem nada lá. Não, vai ficar no escuro. Não foi isso. Nem ela falou, a mamãe protege você, tadinho do meu filhinho. Ó, monstro feio, sai daqui. Fica tranquilo, filho, a mamãe te protege. Não foi isso. Ela colocou o filho para viver. E ele aprendeu com a vidinha do tamanho dele. Muito legal, muito jóia, Chá. E dorme no escuro. Ela colocou outra mensagem aqui. Ó. Que legal. Meu filho, 6 anos e 11 meses, não come mais nada sem luvas descartáveis. Já tentei conversar, mas ele se mantém resistente em falar a respeito. Acredito ser por causa do Covid. Eu imagino que tenha havido um exagero na comunicação para a criança sobre higienizar tudo o tempo todo, né? Eu lembro, cara, quando começou esse lance do Covid, eu lembro mesmo, a gente foi no Bem Mais, que é um supermercado que tem aqui pertinho de casa, fica nessa direção aqui, se vocês não estão aqui, então não adianta, né? Mas fica nessa direção aqui, fica uns 300 metros aqui da minha casa. E aí, eu lembro eu lá no mercado, Miguel, não bota a mão aqui, não sei o que, álcool, chato, velho, chato. Eu com o Miguel, né? E teve uma hora que eu me dei conta, falei, caraca, eu tô muito chato. Eu não queria estar comigo. Eu não queria... E aí a gente passa essa comunicação para os filhos. E aí depois os filhos aprendem, né? Então, teve uma mãe que falou aqui, não sei se é o caso dessa mãe, que a filha é muito dependente, não quer fazer as coisas. Às vezes é a gente que faz isso, que ensina isso. Né? E lógico, tem crianças que vão ter temperamento, pessoas, né? Que vão ter temperamento que são mais independentes, tem pessoas que vão ter temperamento que são mais dependentes. Tem pessoas que têm temperamento que têm uma inclinação natural a ser mais corajoso, tem pessoas que têm temperamento que têm inclinação natural a ser mais medroso, em todas as áreas da vida. Mas a questão é a gente compreender e lidar, cara, e puxar para o equilíbrio. Né? Uma pessoa que não tem medo não é saudável. Se você pesquisar, você vai encontrar vários casos. Pessoas que têm, não posso dizer vários, né? Mas você encontra casos de pessoas famosas, cara, como corajosas, de esportes radicais e tal. Quando submeteram o cérebro a uma ressonância, perceberam que a parte que registra o medo do cérebro não funcionava. Ele tinha uma anomalia no cérebro. Não era que ele era corajoso, ele simplesmente não sentia medo. E existem alguns casos de pessoas que se colocam em situações tão perigosas porque não sentem medo e acabam morrendo. Acidentes, tá? Então, a questão é a gente discernir os nossos impulsos e saber lidar com eles. Não é fugir, não é fingir que não existe, mas é aprender a lidar com eles. Tá? Então, voltando, que eu acabei não respondendo a pergunta da Ana Paula aqui, ó, que o filho só está comendo de luva. Ó, Ana, você vai sentar e vai conversar com ele. Vai dizer, filho, é o seguinte, e aí você tem que entender se esse uso de luva exagerado é medo dele de pegar o Covid por causa, talvez, de uma comunicação que tenha sido passada para ele. Por você, ou pelas avós, ou pela escola, ou seja o que for. Mas, ó, filho, é o seguinte. Amanhã a gente vai almoçar aqui em casa e vai ser sem luva. Então, eu estou aqui para ajudar você. Como que você acha que a gente pode fazer para você ficar mais confortável? Porque amanhã não vai ter luva no almoço. E aí você vai bolar um plano junto com ele. E vai bancar a decisão. Aproveita que amanhã é sábado, provavelmente você está em casa, não está no trabalho, você consegue se agendar para, de repente, talvez, né? De repente você já está com compromisso aí, mas você consegue se agendar para ter mais tempo para investir no almoço, porque sabe que talvez ele dê nó cego, talvez ele não queira e chore, blá, 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 não sei o que, tá, né? Mas, cara, amanhã não tem luva no almoço.
E não é porque eu estou mandando e ponto final. Não, você vai conversar com ele. Vai dizer por quê. Vai mostrar por quê. E vai chegar lá, você vai ajudá-lo a comer sem a luva. Tá joia? Estou falando para você o que eu faria na simplicidade. Se fosse meu filho, a partir de amanhã ia resolver esse negócio. Eu ia ter uma conversa com ele de boa, ia ajudá-lo, ia fazer entender e tudo mais. Cara, quando fosse amanhã, não ia mais ter luva. Café Cristiane. Meu filho tem 7 anos. Quando dou limites, ele fica aborrecido, me dizendo que não amo, que não queria que ele deveria ter nascido. Veja. Meu filho tem 7 anos. Quando dou limites, ele fica aborrecido, me dizendo que não amo, tá? Que não queria que ele deveria ter nascido. Não queria que ele tivesse nascido, eu imagino. O que eu faço? Cuidado para não cair na cilada de ficar tentando convencer o filho a querer o limite. Os nossos pais, normalmente eles não nos explicavam as coisas. Eu não sei você, mas os meus pais, amo profundamente os meus pais, só que eu sou de uma época que, cara, as crianças não eram explicadas coisas para as crianças e ponto final. Certo? Tem coisas que meu filho fala comigo que eu imagino, cara, se eu falasse isso comigo, eu falasse isso com os meus pais, ia dar ruim para mim. Mas hoje a gente entende que a gente precisa explicar as coisas para os filhos. É importante que eles entendam o porquê. Mas explicar é diferente deles aceitarem. Eu vejo os pais caindo na cilada de querer que os filhos aceitem os limites. De ficar sequestrado por dentro porque o filho não ficou contente com o limite. De ficar explicando. Chega uma hora que a explicação cessa. Você explicou, deixou claro porque, filho, esse assunto a gente conversou. Se quiser conversar sobre outra coisa, a mamãe conversa com você sem problema nenhum. Mas isso aqui vai ser desse jeito. Acontece que as crianças percebem quando a gente fica nesse nível sequestrado. Quarta-feira, antes de ontem, a gente estava no Educando, rola um bate-papo lá por vídeo, né, dentro do Educando. E aí eu estava conversando com a mãe, que ela está numa situação que o filho está dizendo, eu vou embora de casa. Eu vou embora. Quando ela coloca o limite, parecido com o que você está vivendo. Ela coloca o limite e o filho, eu vou embora dessa casa, eu quero morar em outro lugar. Vocês não me amam. Essas coisas assim. E, nossa, isso estava mexendo com ela e ela ficava explicando para o filho e mostrando e não sei o quê, e bababá. Isso é o tipo de coisa que quanto mais importância a gente dá, mais importante fica. As crianças percebem isso. E não é que ela faz por mal. É uma ferramenta de persuasão. Não é, eu quero manipular a mamãe, eu quero machucar a mamãe, eu quero alfinetar. Não é nada disso. É uma forma dela conseguir o que ela quer, que é não limite, que é fazer o que quiser no final das contas. Tá? Então, você fala, filho, você não me ama, não sei o quê. Filho, a mamãe ama você. Agora, independente de você dizer para mim que eu amo, que eu não amo você, eu estou fazendo isso para o seu bem. Porque vai ser bom para você por causa disso, disso e disso. Então vai ser desse jeito. Você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa... Não, mas você fala com gravidade e tranquilidade. Você fala com peso, sem estar aberta para mudar, se você está convicta do que você diz. E se ele falar que não ama você, cara, você ama ele de todo jeito. Depois que essa situação passar, que vocês estão bem, se isso machucou você, você pode chegar para ele e falar, filho, aquilo que você machucou, que você falou, machucou a mamãe. Você ia gostar se eu chegasse e falasse assim, assim, assado? Se um coleguinha falasse isso, tal, com você? Não. Então, filho, quando você fala essas coisas com as pessoas, a gente machuca as pessoas. E acaba afastando as pessoas. Eu sou sua mãe. Eu nunca vou me afastar de você. Eu escolhi amar você. Eu sempre vou amar você. Mas quando você faz isso, você deixa a mamãe triste. E isso, Cristiane, não é uma técnica de fazer o seu filho te obedecer. Isso é sincero, isso é de coração. Se aconteceu de fato, depois você chega e tem essa conversa com ele, numa boa. Não vai falar, se você não fizer, a mamãe vai ficar triste. É quem quer que o filho obedeça. E aí, eu vou usar essa chantagem emocional para o meu filho me obedecer. Cara, cuidado para não cair nessa cilada. Eu vejo muitos pais caindo nessa cilada, tá? Cuidado com isso. Joia? Deixa eu continuar aqui nas perguntas. Gente,
Hoje, sexta-feira, até às 23h59, o Educando as inscrições estão abertas. Daqui a pouco está fechando, tá? Então, se você quiser participar do Educando, você já sabe como funciona. Esses últimos dias eu expliquei por aqui. Então, vai lá, tem um link na minha bio, no meu perfil, se inscreve e vem enquanto dá tempo ainda. Meu filho vive... Eita, peraí. Meu filho vive assoprando tudo por causa do Covid. Mão, pé, brinquedo. Cara, não dá importância para isso não, tá? Dá muita importância para isso não, que ali na frente ele para com esse negócio. Como é? A Petruzzi falou aqui, ó. Valéria. E aí, Valéria, tudo bom? A Valéria tá no Educando. Ó, a Valéria falou aqui, ó. Valéria, eu respondi suas mensagens lá, não sei se você viu, hoje de manhã, tá? Aí depois não entrei mais lá. A Valéria falou aqui, ó. Digo para minha filha não fazer algo porque é perigoso, ou outra razão, e ela faz. E quando percebo que vai continuar fazendo, digo para fazer. Aí é como mágica, ela não faz mais. A gente vai entendendo os nossos filhos e vai sabendo os botões que a gente aperta, né? Para ir direcionando eles. Que legal. Meu filho de 6 anos acorda à noite e tem medo de ficar sozinho e vai no nosso quarto. Já cansei de voltar com ele ao quarto dele e não adianta. Como fazer? Repetição? Tá muito cansativo. Cansa mesmo, né, cara? 6 anos, ó, Emanuele falou aqui, ó. Você tem que saber qual é o motivo dele ir no seu quarto, tá? Se é medo do escuro, você vai lidar com o escuro. Se é medo do monstro, você vai lidar com o monstro, né? Mas você vai saber disso, caso você ainda não saiba, talvez você já saiba. Colocando ele e falando para ele, filho, você vai ficar no seu quarto. Dando uma empurradinha nele, uma forçada. Então, ó, filho, hoje, sexta-feira, eu imagino que seu filho já está dormindo essa hora, né? Filho, ó, hoje à noite, amanhã, no sábado, hoje à noite, você vai dormir no seu quarto sozinho. Você vai dormir a noite inteira no seu quarto. Entendeu? E se você acordar à noite, você não vai para o quarto da mamãe. O que você vai fazer é voltar a dormir. Você vai fechar o olhinho, vai fazer a respiração, pode ensinar ele técnica de respiração, e as crianças aprendem essa parada. Vai fazer a respiração e vai voltar a dormir. Entendeu, meu filho? Entendi. Então fala para a mamãe como é que vai ser. E aí você explica para ele como que isso é bom para ele, como que ele tem 6 anos, não é, você já é grandinho, você tem que dormir sozinho. Não, filho, ó, você já consegue dormir sozinho, você tem uma idade que você já consegue. E aí, voltando para uma outra resposta que eu dei aqui, quanto mais a gente faz as coisas que a gente já consegue, mais maturidade a gente vai alcançando, vai permitindo a gente passar de fase. Quanto menos a gente faz as coisas que a gente já consegue, mais vítima a gente vai se tornando, mais frágil, mais inerte. Cara, mais a gente perde na vida. Então, ó, você vai dormir sozinho porque você já consegue. Você já tem idade, você vai se esforçar para isso. Entendeu? Entendi. Aí adivinha o que vai acontecer? Ele vai para o seu quarto. Você vai ter essa conversa com ele, ele vai para o seu quarto. Cara, 9 em 10 vão. Você vai botar ele de volta para o quarto e tal, aquela coisa toda. Quando for no outro dia, filho, você foi para o quarto da mamãe. A gente não tinha combinado que você ia dormir no seu quarto? Tinha. Então, por que você foi no quarto da mamãe? Não sei, mamãe. Então é o seguinte, você vai dormir no seu quarto. Foi o escuro, foi isso, foi aquilo, não sei o que e tal. Aí você descobre que foi. Chega a hora que você fala, filho, cara, você vai dormir no seu quarto, você vai ficar aqui. E aí ele aprende o que fazer. O que fazer. Quando meu filho estava no processo de dormir sozinho no quarto dele, eu já tinha tratado tudo, cara. Já tinha tratado o medo do escuro, já tinha tudo. Filho, combinado, você vai dormir no seu quarto a noite toda. O que é que você precisa? Eu preciso da minha água. Eu preciso disso. Tem tudo que você precisa. Tem tudo que eu preciso aqui. Então tá bom. Ele acordou e foi pro meu quarto. No dia que eu falei para ele o que fazer, quando ele acordasse à noite, como eu já tinha tratado todas as outras coisas, aí ele dormiu a noite toda. Às vezes é só hábito, cara. Ele está com 6 anos. Se você já tratou tudo e você não diz para ele o que fazer, ele está habituado. Ele acorda, o que tem que fazer? Ir para o quarto da mamãe. Assim como eu. Eu dei esse exemplo, não sei se foi numa live, não sei se foi no Educando que eu falei isso, essa semana. Se eu entro no escuro, o que eu faço? Eu acendo a luz. Eu nem penso. Eu não olho assim e falo, nossa, está escuro, e agora? O que eu faço? Poxa, será que tem uma luz aqui? Vou procurar uma luz para acender. Não, eu nem penso. Eu entro no escuro e acendo a luz. Ele acorda, vai para o quarto da mamãe. Se não tiver nada, né? Se não tiver medo, de repente é só hábito.
Então, ensina ele nesse sentido que você vai ver como você pode ajudar, tá? Não espere que ele acorde um dia dizendo, a partir de hoje eu vou dormir sozinho e nunca mais eu vou para o seu quarto. Você tem que dar o auxílio para ele. A Suelen falou aqui, ó. Pedro está com 4 anos e sempre foi criado por mim e pela avó materna. O pai dele não tem convívio nenhum por questões de saúde. Tem bipolaridade e não tem contato. Preciso buscar uma psicóloga para ele? Cara, olha para o seu filho, né? Você observar o seu filho vai te dar uma resposta melhor do que eu, que não estou no seu convívio. Tá? Agora, uma coisa que eu vejo muito, cara, grande maioria dos pais que levam os filhos nos psicólogos, o problema está nos pais. E não é problema de saúde, não, é só que eles não sabem como agir, que eles não sabem como fazer, eles não sabem o que fazer, e aí não tem um acompanhamento e tal, e aí querem consertar o filho, tá? E, pô, não é nem o seu caso aqui, a sua linguagem é uma linguagem de quem está preocupado. Nossa, meu filho tem um problema, não tem a referência masculina, o pai ali próximo dele. Então, será que isso se faz necessário uma psicóloga? Você levar ele é mais um auxílio que ele tem, tá? Mas observa ele. Se ele precisar, você leva, senão não. Coloca ele em atividades que tenha contato com homens, esportes, tio, se tiver, atividade com outros homens, para ele ter esse contato, tá? É importante. Tanto o contato com a mãe, quanto o contato com o pai. No caso, o pai, por questão de saúde, não pode estar, então coloque ele em contato com outras crianças. Em ambientes que tenham outros homens. E lógico, homens que tenham valores na mesma linha dos seus valores, na mesma direção dos seus. Porque esses homens influenciam e educam o seu filho também. Lógico que não no mesmo nível que você, mas eles vão atuar na mesma linha do que você atuaria. Tá joia? É muito importante a gente cercar os nossos filhos, cara, de ambientes que pregam o mesmo valor que a gente prega. Imagina seu filho na adolescência, brigou com você, saiu de casa chateado, bateu a porta. Aí ele vai para a casa do amiguinho dele. E o amiguinho dele tem um pai que vai conversar com ele alguma coisa ou outra. Talvez converse, talvez não. Mas quando conversar, o pai do amiguinho dele vai educar ele na conversa. Vai influenciar ele na conversa. E se você, de propósito, coloca seu filho em um ambiente que tem valores semelhantes aos seus, o que esse pai do coleguinha dele vai estar falando para ele, está na mesma linha do que você estaria falando. Tá? Então preste atenção nos ambientes que vocês colocam seus filhos. Boa noite, minha filha tem 3 anos. Ela pede minha ajuda ou pede para eu ajudar a procurar algo que ela tenha perdido. Quando ela diz... Peraí, que eu me perdi aqui. Vamos de novo. Boa noite, minha filha tem 3 anos. Ela pede minha ajuda ou pede para eu ajudar a procurar algo que ela tenha perdido. Quando eu ajudo, ela diz que não quer mais, chora e diz que quer a ajuda do pai. Para mim parece muito atenção, né? Tempo, contato, próximo. Fica ligado se é isso. Não sei se é isso. Dificilmente é um fator só, cara. Educação de filhos, relacionamentos, né? Mas aqui a gente fala sobre educação de filhos. Dificilmente é um único fator. Mas me parece muito, eu quero estar aqui com a mamãe, quero estar aqui junto. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, gente, antes da gente encerrar. Estamos caminhando para o final aqui, tá? Lembrando, Educando no Caminho, as inscrições fecham hoje à noite, tá? Então, se você quiser ter um ambiente para conversar, para encontrar por vídeo, para conhecer outras famílias, para ter um auxílio mesmo na educação, na formação dos seus filhos, aproveita enquanto está aberto lá, cara. Já estou conversando com pais no privado, nossa, já está rodando lá. Meu filho está muito choroso depois que o pai saiu de casa. Tudo que acontece chora exageradamente. A Josiane falou aqui. É um bom motivo para ele estar choroso, né? Não sei quanto tempo tem que o pai saiu de casa, mas tem um bom motivo. E aí o exageradamente é aos seus olhos. Você é adulta, madura, tem aí os seus 35 anos de idade, ele é pequeno, criança, foi o pai dele que saiu de casa, então talvez seja um exagero para você, mas para ele talvez não. Tá? Então, acolhe,
colo, beijo, carinho, um abraço, e não exagere na atenção do choro. Às vezes a gente tenta tanto resolver o choro que torna o choro importante demais. E as crianças choram não porque elas querem deixar a gente mal, mas porque naquela situação elas percebem que a gente está, ai meu Deus do céu, meu filho está chorando, blá, blá. Aceita o choro. Aceita o choro do seu filho. Ah, meu filho está chorando. Faz parte da vida. Eu gostaria que ele tivesse melhor, mas eu estou aqui para ajudá-lo e eu sei que faz parte, que ele vai crescer, que ele vai amadurecer, que ele vai aprender a lidar com essa parada. Aceita a raiva do seu filho, aceita a tristeza do seu filho e aproveita e aceita a sua também. Tá? Ah, você voltou, raiva. Você está aqui, tristeza. Estou entendendo o que você está me dizendo. Agora eu vou fazer o que eu entendo que deve ser feito. Às vezes as emoções têm uns bons conselhos. Muitas vezes tem péssimos conselhos. Mas a gente não aceitar é uma receita para tomar ações, entrar em ações que são ações que não vão ser saudáveis para a gente. Tá? São aquelas pessoas que fogem da raiva, que fogem da tristeza, que acham que raiva é pecado, que acham que o choro do menino é porque ele está triste e se ele ficar triste ele vai se tornar uma pessoa triste, então meu filho não pode triste, não pode ter tristeza. Ai meu Deus do céu, eu preciso tirar meu filho desse estado de tristeza. Você vai ensiná-lo a reconhecer o que é tristeza e o que fazer quando está triste. Joia? Gente, eu vou aqui para a última pergunta. Deixa eu ver, ó. A Ana Luísa colocou aqui, ó. 1 ano e 9 meses. E bate em todos, também na escola, nos amigos. Não sei mais o que fazer. Converso sempre, sou amorosa e firme na hora do acontecimento. Mas ele nem aí, ri ou continua. Ó, você tem que ser amorosa e firme. Mas se ele está com 1 ano e 9 meses e batendo em todo mundo, cara, pensa o que ele está querendo comunicar para você. Pensa o que ele está querendo comunicar para você. E começa a ensinar para ele onde bater. No que bater. Tá? E aí quando ele... Agora não, que ele é muito pequenininho. Mas quando ele estiver maiorzinho, coloca ele em alguma atividade para suar muito. Porque de repente ele é uma criança bem intensa, que bater é uma forma dele lidar com a raiva. É uma válvula de escape para ele. É uma forma dele voltar para o equilíbrio, é bater. Talvez. E aí, poxa, direciona ele para onde bater. E você começa a fazer isso como brincadeira. Então é, sei lá, quer bater, aí os pais vão, na hora que a criança está com raiva, fala, bate na almofada, filho. Não vai. Você começa a fazer isso e se ensinar na hora que as coisas estão tranquilas. E vira uma brincadeira. Filho, vem aqui, vamos bater na almofada e tal, não sei o que lá. Aí brinca, bate de novo, filho, bate de novo e tal. Ó, é o seguinte, filho. Lembra ontem, aconteceu isso, você veio bater na mamãe, e você não vai deixar ele bater em você, você é bem mais velha que ele, você consegue se defender. Então, filho, próxima vez que isso acontecer, você vai bater na almofada. Entendeu? Então fala para a mamãe como é que vai ser. E aí você vai treinando o seu filho, de modo que vai ser muito mais fácil. Agora, se eu chegar para o seu filho agora, André, ele só tem 1 ano e 9 meses. Eu aposto que você já contou um monte de historinha para ele. E tem um momento de contar historinha só de brincadeira, tá? Mas eu aposto que você já contou um monte de historinha para ele que são momentos que a gente pode ensinar. A gente pode passar conceitos. Eu aposto que você já conversou um monte com ele sobre um monte de coisas diferentes. Então, se eu chegar para o seu filho de 1 ano e 9 meses e falar, quando a mamãe diz não, quando a mamãe não dá o chocolate, o que você faz? Talvez ele diga, eu bato. Talvez ele não diga nada. Talvez ele fique sem nem entender. Mas pensa que, cara, o meu filho precisa saber o que fazer quando ele está nessa emoção. André, ele só tem 1 ano e 9 meses. Cara, já começa a ensinar já. Já. O que é raiva. E o que fazer quando está com raiva. Tá? Isso não é ensinado na hora da raiva. Na hora da raiva você coloca limite. Você não deixa ele machucar outras pessoas. Não deixa ele se machucar. Mas você ensina conversando, contando historinha. Nossa, para essa idade, historinha é o poder, cara. É o poder. Tá?
Faz isso. E olha se existem gatilhos que possam estar... ele não está se sentindo suprido emocionalmente. O tanquezinho dele não está cheio. Quais são as experiências mais gostosas para ele? Quais são os momentos que ele mais dá risada, que ele mais gosta? Quais são as brincadeiras que ele mais quer brincar? Quais são os momentos que vocês têm junto que ele mais se diverte? E proporciona essas coisas para ele, o máximo que você conseguir. Tá joia? Gente, vamos encerrando por hoje o nosso bate-papo. Valeu, gente. Bom final de sexta-feira para vocês. Um abraço. Tchau.